Bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje a gente está aqui com a Thalissa Brito, uma das nossas alunas exemplares, que está uma das mais engajadas, que eu tenho certeza que vai contar a história dela para a gente aqui e vai engajar com muita gente que está assistindo a gente, muitas mulheres, com certeza, e de repente vai até despertar algo diferente, pois eu acho que ela tem um diferencial na forma de pensar, de agir, e eu quero que vocês conheçam essa história, por isso que a gente chamou ela para participar desse quadro aqui. E a gente está com o Eric Santos, que é o dono da ES Digital, e ele ajuda bastante a gente aqui e tem direcionado a gente tanto na parte de imagem, vídeo, som, levando a gente para um outro nível nesse mundo digital, online, levando a Vita para frente mesmo, conectando com esse novo mundo. Show, vamos lá. Para mim é um prazer estar aqui, né? Mestre Túlio aí, um sensei excepcional. A Vita é um espaço maravilhoso, família, de conhecimento, de crescimento pessoal e profissional. E para mim é um prazer. E hoje a gente está aqui com a Thalissa, né? Quem é a Thalissa? Primeiramente, obrigada, bom dia. Obrigada, mestre, obrigada pelo convite. Bondade sua, né? Tantos elogios. Obrigada pela generosidade também. Um grande amigo que eu tive o prazer de encontrar em um desses caminhos aí da vida. E hoje a gente está aqui. Estou curiosa para saber o que o senhor tem para perguntar para mim também. Obrigada, Eric, também, pela recepção, pela estrutura. Outro patamar, né? Como a galera fala. A gente está com uma estrutura bem legal aqui, que vocês vão ver aí na frente. A Thalissa, ela é odontóloga, né? Dentista, é a mesma coisa quando a gente fala assim? São sinônimos. E ela tem uma vida corrida, ela não tem uma vida de moleza. Mora na Augusto Montenegro, né? Passando... São exatos 18 quilômetros daqui. 18 quilômetros. E ela treina no horário de 6 horas da manhã, todo dia, meu amigo. E agora ela faz o LPO também, que é nosso treino físico depois. E quando tem evento, ela vem. E quando ela não vem, eu sei que é porque não deu. Então, ela faz o que poucos fazem. Assim, a gente fala, jiu-jitsu é um mundo masculino. Cara, ela tem muito mais disciplina do que a maioria dos homens que estão aqui. Então, é por isso que eu trouxe para a gente perguntar sobre isso, para ver como é que isso acontece na cabeça dela, mas principalmente como tu chegou aqui na Vita. Eu sei que ela é prima do meu sócio, mas como foi? Por que tu escolheu? Por que o jiu-jitsu? Jiu-jitsu para mim é um mundo completamente diferente, né? A gente sempre conversou. Eu nunca fiz artes marciais na vida. Sempre fiz esportes, no geral. Mas arte marcial para mim é uma novidade. E eu comecei a pesquisar sobre, vi que tinha uma filosofia por trás da qual eu me interessei muito. Porque eram coisas que eu já praticava no meu dia a dia, que eu já fazia o meu pensamento, as coisas que eu compartilho, princípios e valores que eu compartilho, que eu aprendi na minha família, que eu sabia que no jiu-jitsu ou em arte marcial no geral, né, no esporte em geral, a gente encontra. Mas no jiu-jitsu especificamente. Toda a história familiar do esporte... a história familiar da academia, especificamente da Vita, né? Pesquisou bem antes Pesquisei bem. Eu pesquisei em várias academias, né? Fuxiquei mesmo em várias academias, fui olhar foto, olhar vídeo, entendi um pouco de metodologia de cada uma. E aqui eu sabia que eu ia encontrar o que eu estava procurando, né? Então, eu comecei o jiu-jitsu há 6 meses, foi mais ou menos em agosto e setembro do ano passado. E, como eu disse, foi um desafio, eu nunca tinha feito. Então, quando eu iniciei, conversei com o meu primo, né, que é bem próximo, que é faixa azul, o Edgar, e a gente montou uma planilha. Ele é o homem do protocolo, da planilha, e eu acabei pegando um pouquinho isso aí, porque é assim que funciona, né, o planejamento. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter planejamento. Então, eu falei, em quanto tempo eu vou precisar, o que eu tenho que fazer para graduar daqui a tanto tempo? Aí a gente até brincou, né, que seria um parto, porque eu teria que treinar direitinho os 9 meses, não faltar quase nenhum. Tinha uma margem de erro um pouquinho, que eu podia faltar, um dia que eu podia ter de folga. Aí eu falei, eu vou cumprir, vai ser um desafio. O primeiro desafio era o horário, né? Trabalhar horário comercial, e às vezes eu tenho que trabalhar até além das 6, né, além das 18. Então eu falei, gente, eu tenho que treinar de manhã. Qual o primeiro horário? 6 da manhã. Falei, nossa, eu moro longe. Já é a primeira dificuldade, já começou para achar o horário, né? Eu acho que a maioria, quando eu vou treinar e o cara olha lá, pô, mas só esses horários, aí o cara já desiste. Mas eu queria. Porque não é fácil, né? Porque quem tem uma vida já... Depois a gente passa da faculdade, é outra vida, começa a trabalhar, é outro ritmo. Exatamente.
Então, eu tinha que encaixar um horário, né? Então, foi a primeira dificuldade. 6 da manhã. Aí eu falei, o problema não é acordar cedo, é a questão da distância, sair de casa ainda de noite, madrugada, né? Tudo isso. Aí eu fiquei meio hesitante, falei, vou fazer um teste. Fiz as 3 primeiras aulas, né? Na verdade, foram 7 aulas experimentais, gostei. Falei, vou ficar nesse horário. Comecei a vir. Aí acostumei o horário, dormia um pouco mais cedo, tentava organizar à noite, na véspera, eu já organizo tudo. Eu já saio de casa sabendo que eu só vou sair de manhã umas 5h15 da manhã, né? Até para chegar aqui, sempre chego com antecedência. E é uma das fórmulas, né? Porque se tu Sim. for esperar, tu acordar para ver, eu vou ou não vou? Não. Eu vou ou não vou? Não vou, tá de noite, tá frio. A véspera é toda a preparação. Eu falava assim, Eric, antes de trabalhar de manhã cedo, eu falava, se fosse para acordar cedo, Deus tinha botado o sol mais cedo para eu levantar. Se tá escuro, Deus tá falando, dorme. Exato, eu já pensei assim também. Eu inventava logo uma desculpa. Desculpa tem de sobra, né? Eu vejo o amanhecer do dia aqui treinando, todos os dias. Então, isso entranhou de uma maneira muito forte, assim, no meu dia a dia, na minha rotina, que até os finais de semana, que eu não preciso acordar tão cedo, já tá automático, eu já acordo antes do despertador. Então, sou uma rotina mesmo, né? Então, eu acordo esse horário, acordo 15 para as 5, 4h30, dependendo do que eu vou fazer, né? Se eu preciso arrumar, já saio com as marmitas também. E quando também. Tu vem assim, pô, bacana, ou tu vem assim, cara... Nem sempre. Não tem como, cara. Isso é exceção. Acordar motivado é exceção. Eu acordo porque eu tenho uma obrigação. Eu me propus aquilo e eu vou fazer aquilo até o final. Além dessa disciplina, estava esperando chegar nesse ponto, além dessa disciplina que você tem, nem todo dia vai ter motivação, isso é fato. Sim. Todos nós. O que mudou na Thalissa depois do jiu-jitsu, depois de entrar na vida? O que mudou na rotina, na mulher Thalissa? Assim, em vários setores, né, da minha vida. A primeira coisa que eu me propus a fazer foi terminar o que eu comecei. Porque, enfim, eu já vim de vários esportes, então eu tinha um histórico, né? Eu começava e não concluía. Então já veio com um objetivo mais firme, né? Para isso eu criei as metas, né? Não foi eu vou treinar um esporte, eu não vou fazer de certo esse esporte. Sim, eu vou fazer o jiu-jitsu, especificamente o jiu-jitsu. Doa o que doer. Doa o que doer. E doeu. O mestre já fez balé, que mais? Cara, eu já tive todos os esportes, todos os trabalhos, tudo. Mas é impressionante, o jiu-jitsu... Por isso que eu ia perguntar para ela, fizeste quais? Eu fiz natação, eu fiz crossfit, fiz aulas experimentais de vôlei, até pro futebol já fui, mas não gostei. Sempre fui bem ativa, né? Só que faltava constância em terminar, né? Então, para isso, para facilitar, para eu visualizar melhor, eu criei as metas. Então, eu comecei minhas aulas aqui e eu sabia o que eu tinha que fazer para ganhar meu primeiro grau, né? Faixa branca quer ganhar o primeiro grau. Tem quantos hoje? Eu vou pro terceiro agora. Você tá caminhando para a ideia é ela fazer o exame de faixa no meio do ano. E ela é uma daquelas poucas que provavelmente vai ter oportunidade de trocar de faixa da branca para azul em menos de um ano. Porque eu acho que desde que ela começou, quantas vezes tu acha que tu faltou? Assim, eu fiquei doente, né? Eu fiquei Fora a com doença. COVID. Fora a doença, umas 5 vezes. É o que eu falei pra Adriana. Ela falou, eu acho que ela faltou no máximo 5 vezes. Foi certinho. Umas 5 vezes. 5 vezes, bicho? Em quantos meses? 6 meses. 6 meses. O plano era exatamente graduar com 9 meses. Então, essa vem a minha meta curta, né? De curto prazo. Aí, claro, né? Penso, lógico, um dia ser faixa preta. Não sei o que vai acontecer nesse meio termo, né? A nossa vida é muito inconstante. Acontecem coisas que não estão na agenda, né? Mas eu tenho a vida toda para isso. Então, eu tenho que ter paciência. Respondendo de novo a tua pergunta, acho que mudou, né? Primeiro foi a questão dessa mudança de chave na cabeça mesmo. Com a maturidade, a gente começa a entender... Terminar o que começou. Exatamente. E para tudo, mestre. Seja no esporte, né? Assim, no trabalho, não fazer nada meia boca, deixar as coisas fazer... tentar ter excelência, né? A gente não vai conseguir sempre, mas pelo menos na minha cabeça eu sei que eu tenho que tentar. Eu tenho pós-graduação para concluir, eu tenho um concurso para concluir, eu tenho a minha família, então eu tenho metas também no âmbito da minha família. Aí, voltando para a questão da saúde, eu comecei a me policiar muito, né? Comecei a mudar a minha alimentação. Eu via que se eu tivesse um final de semana mais regrado, mais contido em relação à alimentação, né? Ingestão de água, por exemplo, não ficar dormindo muito, não ficar com muita moleza, eu sabia que na segunda-feira eu estava bem para treinar, estava ok.
Agora, o final de semana, por exemplo, teve Natal, Réveillon, comi um pouquinho mais, né? Eu já sentia que a semana seguinte não era uma semana que eu rendia tão bem no treino. Apesar de tu ser disciplinada, tu aprendeu a jogar disciplina para Sim. outros âmbitos que tu não jogava, Sim, né? Porque exatamente. tu descobriu necessidades, né? Sim. Eu tenho que ter necessidade, Sim. eu tenho que ter aquela disciplina na alimentação, porque senão eu vou continuar a mesma pessoa tendo o mesmo resultado. Exatamente. E eu digo muito que tudo que a gente precisa, a gente já tem. Tudo que tu precisa, tu já tem. Só que tu tem que direcionar as coisas. Tem gente que fala para mim que não tem disciplina. Eu falo, não existe. Tu pode ter disciplina para o erro. Tem gente que fala, não tem disciplina, eu como errado. Então, tu tem disciplina e come errado. Tu come errado sempre. Só tem que usar essa mesma disciplina que tu tem aí para te organizar, para ter o dinheiro para comer aquele sanduíche, organiza para ter o dinheiro para academia. Sim. Aí começa a tirar a energia um pouco de lá e jogar para cá. É verdade. O Igor, é verdade. O Igor tá fazendo... Não é direta para ninguém aqui, pessoal. A gente entra aqui e a gente se depara com várias pessoas com o mesmo propósito. Então, isso ajuda muito, né? Hoje em dia, a minha conversa é aqui na academia com a maioria, né? Fiz vários amigos aqui. E, assim, a gente tem os mesmos propósitos, né? Todo mundo quer performance. A gente quer performance no jiu-jitsu, quer aqui no crossfit, no LPO, né? Eu, particularmente, faço muito treino de LPO, é um treino que eu gosto muito, que é o treino de levantamento de peso olímpico. Aprendi a fazer vários exercícios, aprendi a evoluir a carga, né, com o Gabriel. Isso tem também sido um diferencial. A minha postura melhorou muito, né, fisicamente, eu digo. Eu acho que são até incontáveis os ganhos que a gente tem, porque Sim. tem coisas que a gente nem percebe agora, que tu vai perceber daqui a 5, 10 anos. Sim. E eu quero te fazer uma pergunta, e o que está sendo, não relacionado a benefício, vamos jogar ali para a realidade. É o que tu pensava ou é mais difícil do que tu pensava? Realidade. É mais difícil. É mais difícil. Mas, assim, cada um tem o seu time, né? Eu tinha uma dificuldade em relação a me posicionar no tatame, por exemplo. Algumas posições eu tinha muita dificuldade. Eu não vim não vim da ginástica, não vim de outra arte marcial. Então, tinha algumas posições básicas, né? Fundamentos que eu tive dificuldade. Só que qual foi o diferencial aqui? As primeiras, acho que 60 aulas, né? Os primeiros 2 meses foi voltada para fundamentos. Então, a gente tem uma base muito consolidada aqui, né? Antes de eu começar a rolar, tem que aprender a cair. A sair de baixo. Exatamente, exatamente. Tem que aprender a ter essa noção de se posicionar em relação ao colega, né? Quando a gente está treinando. Então, quando eu passei para a aula mais avançada, eu já tinha algumas noções, né? A Suane foi excepcional, assim, quando ela sempre me dava muita atenção. Eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que tu te machucou, né? Logo Sim. no começo. Quanto tempo tinha de treino? 2 semanas. 2 semanas de treino, tu machucaste o dedo? Eu machuquei o dedo direito. Aí tava... Como foi? Machucou, engatou o dedo, não foi alguma coisa assim? Sabe quando a gente bate e não lembra exatamente? Bateu, eu lembro do dia bateu. exatamente. Acho que foi numa passagem. Ela é dentista, né? Machucou o dedo. Ela trabalha... E aí, primeiro, né? Eu bati, são os 2 polegares que eu bati. O primeiro foi com 2 semanas. Nesse período, pensou em desistir? Sim. Eu faltei o dia seguinte, né? Como é que eu vou trabalhar? Não quero mais saber disso. Exatamente. Eu saí daqui e fui pro consultório. Eu cheguei no consultório, tive muita dificuldade de manejar, né, meus instrumentais, de fazer as cirurgias. Eu faço muita cirurgia no consultório. Então, eu falei, gente, é complicado, né? Não é para mim. Sim. É o meu primeiro pensamento que vem quando vem as dificuldades. Eu pensei. Era bem... o que eu pensava, eu falava, eu vou me machucar sempre, né? Só que aí eu conversei muito, né, com o senhor, com a Suane, com o Matheus, e os meninos sempre falavam, mas no começo é assim, a gente tem que aprender a posicionar a mão, né, aprender E outra coisa, não forçar. No dia seguinte, eu queria vir treinar. Lógico, eu tive receio, mas eu queria vir treinar. Eu queria, nossa, será que vai doer e tal? Não vem. Põe gelo, né? Foi uma das minhas faltas, foi por conta desse machucado. Coloquei bastante gelo, também anti-inflamatório, comecei a fazer os movimentos, né, para tentar melhorar. Foi só uma luxação mesmo no ligamento. Com anti-inflamatório, depois de 7 dias eu estava bem, já conseguia fazer as atividades. Mas, assim, dor mesmo eu sentia durante uns 2 meses. Aí, depois de 2 semanas de machucar o dedo direito, eu machuquei o polegar esquerdo. Mesma coisa, não sabia... É até cômico, né? Se não fosse trágico. É porque quando a gente começa, a gente não tem noção de como a gente vai pegar. Não. É que nem tu tá aprendendo a pintar. Tu não tem noção de todas as tuas pinceladas. Tem uma que vai careca para lá. Então, a pessoa vai, pum, e mete e machuca. Sim. E isso é coisa do faixa branca. Sim, a gente tem que entender que a gente é um bebê no tatame. Exatamente. Aí eu pensava, nossa, quando eu comecei a faculdade,
eu fui para a primeira clínica, né, na faculdade, fui atender meus primeiros pacientes. Também não sabia pegar nos instrumentais, né? Também não sabia ter, não tinha essa coordenação motora. Então é a mesma coisa aqui. Eu era faixa branca lá na faculdade, é que eu sou faixa branca. Então, Agora eu vou né? te falar. Deste uma sorte. Na verdade, tu fizeste uma análise antes de vir, né? Foi observar os locais, assim. A minha vivência já foi diferente pra caramba. Eu ia te perguntar isso. Aprendi na base não foi nem da dor, foi do sofrimento, muita coisa. Sim. Isso me deixou traumas que até hoje eu não consigo. Tô trabalhando bastante para voltar, mas toda essa questão de metodologia, de didática que você está tendo oportunidade de conhecer agora, a partir da branca, eu não tive. E tu vais ver lá na frente o quanto isso vai ser importante para ti quando tu estiver no nível de faixa preta. Como faz diferença, né? Um absurdo. Hoje eu sou marrom. Mais pelas experiências que eu tive, mas que em relação a treino em específico, quando eu vim gravar um vídeo, foi quando a gente começou a trabalhar junto. Eu fiquei observando o treino de azul e a partir, acho que só tinha azul. Eu falei, tenho medo desses garotos. Medo nesse sentido de, cara, os caras estão num nível de técnico que talvez eu não esteja. Não, eu não sou atleta. Não sou atleta. Mas a gente tem aquela cobrança de estar bem sempre. E tu vai percebendo que aquilo não é só porque o cara treina, às vezes, 1, 2 ou 3 vezes ao dia. É porque o cara entendeu a filosofia da Vita, entendeu a metodologia de treino, que é planejada, é pensada, assim como as suas 60 aulas, primeiro grau. Um ano, quantas? O quê? 1 ano para pegar, por ela não ter faltado. Na verdade, ela vai pegar com 9 meses, mas a gente teve uma mudança de metodologia agora que vai ser 1 ano, vai fechar 1 ano certo. Exatamente. Mas ela vai ser essa aqui, a galera que vai pegar azul vai ser a última. Você falou um ponto extremamente importante e difícil de se ter. Aqui eu converso. Eu percebo que você é mais reservado, assim. E para abrir não é fácil, principalmente num espaço público, digamos, uma academia, apesar de ser privado, mas tem um espaço com outras pessoas. E eu tive muito isso, de ter muitas conversas, mas de ter quase nenhuma amizade. De quase não ter amigos que eu possa dizer, esse cara eu conheci no tatame, esse cara eu posso levar na minha casa. E qual é o conteúdo conversado ali dentro? Isso era uma das coisas mais absurdas que eu participava. Eu vou filosofar um pouco sobre a branca, né? A gente entra, como a gente estava falando, como um bebê e a gente é ensinado para a gente os fundamentos aqui, é ensinado para a gente como vai ser lá na frente as suas quedas e como você vai levantar e sair de lá. Depois você vai aprender como vencer o mundo, né? Vencer as batalhas que vão vir. Se você não aprender lá no começo os fundamentos, que é o teu pai falar, meu filho, isso aí tá errado. Olha, meu filho, aí você vai se machucar, não meta o dedo na tomada, não faça isso, não faça aquilo. Se cuide com isso, quando você for descer da cama, desça de costas, porque senão você vai cair. Se você não fizer esse começo, você vai ficar eternamente com medo de fazer as coisas sozinho. Você não teve a preparação, não teve a base para aquilo. Aí o pessoal às vezes olha, essas academias que tem essa metodologia de faixa branca, não quer endurecer o cara, não quer deixar ele pronto para a porrada. É bem diferente. É muito diferente. A gente quer preparar ele para ele não ter medo, para ele andar sozinho lá na frente, para ele ganhar confiança. Pegando esse fio da meada, eu te pergunto. Thalissa, a gente sabe que no jiu-jitsu o termo amasso é muito comum, né? E muita gente usa desse termo para subjugar, para humilhar, enfim. Eu te pergunto, quantas vezes... Treino aqui é duro sempre. Sim. Depende da metodologia, você sempre vai ter treino duro. Até quando é leve, é duro, porque tem um propósito. Quantas vezes, num dia ruim seu, você pegou um couro aqui, uma massa, mas você se sentiu humilhado, subjugado ou inferior a alguém aqui? Não, nunca. Isso nunca aconteceu. Tem toda uma metodologia, né? Todo um ensinamento por trás. Então, a gente sabe que a gente cresce na dificuldade. Então, é dificuldade mesmo, né? Quando eu passei a rolar, quando eu passei para a turma mais avançada, depois dessa base, né, bem solidificada dos fundamentos, eu comecei a fazer rola com todo mundo. Aqui não tem dessa, né? A gente tá para rolar. Tem treino aqui de 2 horas, treino de feriado, que geralmente dura mais. A gente vem para cá passar 2 horas, sendo que 1h30 rolando. Então, lógico que eu não faço todos, né? Ainda não tenho esse condicionamento todo. Mas a gente rola com faixa azul, com roxa, marrom, faixa preta. Eu sempre fui muito respeitada
né? Os meninos, principalmente, são mais pesados, têm mais técnica, né? Estão mais avançados. Eles têm todo um cuidado mesmo. Certo? Lógico que amassa, lógico que vai passagem, vai tentar finalizar, mas nunca fui... Nunca saiu aquela sensação de... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, essa sensação não. É uma sensação de cansada. Eu saí com vontade daqui de ir pra casa dormir. De todo Tô treino cansada. forte físico, qualquer treino, Sim. atividade, tu vai pensar assim, o que eu tô fazendo? Se tu não pensava uma vez isso aí... Quando a gente tá lá embaixo, Mas- tipo assim, sei lá, tem alguém ali super pesado, em 100 quilos, cara, tu pensa, tu fala, ai, meu Deus do céu. Mas não, a vida é assim, né? De uma hora, tu tá embaixo, uma hora tu tá por analogia cima. É brava, é verdadeira. Então, Quem não passa no deserto, meu irmão, não merece exatamente. paraíso. É sufoco. É sufoco. Mas a sensação também de tu finalizar alguém, eu nunca vou esquecer. A primeira vez que eu consegui finalizar uma pessoa. E assim, é uma sensação... Quem foi a pessoa? Ah, não vou falar, né? Mas foi um faixa roxa. Pensei que ela falou, olha, derrubou. Não vou falar quem é. Você aí. Não, claro que a pessoa também... Tô brincando. que Uma hora acho dessa ela tá assim, ó, na cara. Ah, foi com todo respeito e cuidado também. Assim, o que eu percebo? Que mesmo, né? Lógico, eu não vou sair finalizando todo mundo. Tem muita dificuldade, tem muito pouca técnica, né? Comparado aos meus colegas graduados. Mas até isso, eles deixam, às vezes, a gente fazer algumas posições. Então, o ego, às vezes, é deixado um pouco de lado, né? Do graduado, em detrimento do nosso aprendizado. E eu acho isso maravilhoso do esporte, sabe? Então, como eu falei, os meninos têm cuidado, às vezes, de jogar, de fazer uma queda, de entrar uma queda, porque eles sabem que eu posso me machucar, né? Essa frase eu vou anotar aí. Então- O ego dos mais graduados, às vezes, são deixados de lado Sim. em detrimento do nosso conhecimento e aprendizado. crescimento. E O aprendizado. desenvolvimento. É. Eu falo para eles, né, assim, eu tento passar para eles o que eu sinto em relação à faixa branca. O faixa branca, cara, é o nosso tesouro. Ele é o pilar da academia ou o saco de pancada? Ele, na verdade, ele é o fruto do nosso trabalho, né? Ou seja, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem treinado, aprendido, tem sido transbordado. E essas pessoas que estão vindo vêm atrás disso. Então, eles são nossos filhotes, são as pessoas que a gente vai transformar, né, nos nossos futuros Túlios, né? Os futuros Suanes, futuros Bias, né? Então, as pessoas que vão jogar é o legado, né? Quem vai jogar para frente. E não estou falando tecnicamente, eu estou falando desse pacote todo que a gente está conversando aqui, né? Sim. Então, se a gente não tiver cuidado, tu está destruindo o teu legado. Tu está destruindo o teu futuro. Tu pode estar frustrando uma pessoa, né? Sim. Não só dentro do esporte. Qual é o uma teu pessoa. papel aqui dentro como graduado? Qual é o teu papel aqui dentro? As pessoas têm que se questionar isso. Isso é muito importante. Qual é seu papel dentro da academia? É uma questão. Se eu pensar só em mim dentro da academia, se Só o na minha objetivo graduação, só no só meu na minha crescimento. graduação, em meu quem bem eu ou finalizo, rola, em quem eu, será mesmo que eu vou fazer parte de uma equipe unida? Ou será que eu vou ficar só bom de rola? É aí que é o detalhe. E por isso que é tão difícil formar uma equipe. Né? Porque às vezes a gente cai naquela... Eu preciso me desenvolver, eu preciso ter autorresponsabilidade. Aí eu. Aí tu esquece. E os outros? Isso foi uma coisa que eu percebi muito aqui. No jiu-jitsu especificamente, né? Porque a gente, como eu falei, a gente tem que deixar, às vezes, um pouco esse ego, né? Porque a pessoa é mais graduada, ela tem, às vezes, é mais forte fisicamente do que eu, sabe fazer a posição, sabe finalizar e, às vezes, deixa passar para que eu aprenda. Então, eu já saí daqui muito feliz, assim. Saí do tatame extremamente feliz. Pô, que legal. Chega o peito tufa, né? Dá até uma vontade de ir para a batalha do mundo mesmo e trabalhar com disposição Essa é a e com mensagem, né? gás. Exatamente. Essa é a porque maior aqui mensagem da vida. o tatame simboliza o mundo lá fora, entendeu? Um resuminho, né? Exatamente. Ele mimetiza assim essa disputa que a gente tem, né? Porque não é fácil para ninguém. Ninguém aqui é herdeiro, ninguém aqui é multimilionário. A gente está na batalha, está no jogo, né? O jogo da vida. Então, é a guerra da vida. E aqui é isso. Aqui a gente aprende apanhando, cara. Muitas brabo. vezes E essa questão da... Desculpa, Luiz. E essa questão da estética. Toda mulher extremamente vaidosa, ainda bem. Qual é o pró e contra, né, disso aqui dentro? em Jiu-jitsu é pra mulher, sabendo disso? Sim, com Mesmo certeza. sem esporte de contato, toda certeza. Você cabelo... acha que para toda mulher, qualquer mulher... Não, tem que querer, né? É para toda mulher que quer. Então, não é... Dá um soco aqui, só pra... Jiu-jitsu não é para pessoas fracas. Então, se você é fraco, quer se tornar forte, vem para cá. Agora, se você é fraco, vai continuar fraco, vai ficar reclamando, vai ficar botando dificuldade em Quer tudo. continuar o fraco e ter só a faixa preta, tá difícil. Exatamente. Aí nem vem, que a gente nem quer também, né? Eu tô falando já como da família.
Aí, o que eu sinto, né? Que eu fiquei mais forte, né? Fisicamente mais forte. Eu tenho exames laboratoriais, tenho exames, né, nutricionista e tal, faço um acompanhamento. Não é o que tu acha, né? Não é. Tem dados, assim, né? Tô falando concretamente, na realidade. O que aconteceu comigo. Eu troquei, por exemplo, gordura por massa magra, que era uma coisa que toda mulher quer, né? Eu não tô falando só de força, tô falando de estética também, né? Esteticamente. Postura também, a postura melhorou. Até minha entonação de voz, eu acho, tudo muda. Não sei se é uma percepção minha ou se realmente aconteceu isso, mas começa a gente a ficar percebe. mais a gente mesmo, né? A gente para de Sim, fingir cada vez mais. certo, e autoconfiante, né? Autoconfiante. Olha que eu sou faixa branca. Eu faço jiu-jitsu há 6 anos. Nesse período, acho que eu peguei uma gripe. Antes Sim. disso, eu vivia doente. Sim. Porque, assim, como eu te falei, a gente muda a alimentação, muda a rotina de sono, a rotina do trabalho, né? A gente procura sair menos à noite, porque eu sei que no dia seguinte vai atrapalhar meu treino. Então, Estresse, cortisol baixa na nossa resistência. Treino, endorfina, serotonina, ocitocina, o cacete. Isso aí levanta a tua resistência. Então, é químico, é matemático, é só fazer. Só concretamente é isso que acontece. Enquanto a estética, né? A gente tem cabelo grande, né? Diferente dos meninos. Então, às vezes, de vez em quando, os meninos vão varrer o tatame, tem cabelo meu por ali. Então, é normal, já acostumaram. Eu falo para as meninas passarem a 2 e só parar em cima. Não quer? Não, aí não tem como. Tô brincando. Então, a gente tenta fazer trança, né? Fazer coque, deixar o cabelo um pouco mais alto e cuidar. A unha. E a unha? A unha sempre é parada, mas sempre pintada, né? É muito difícil eu não pintar a unha. Não tem como, né? Eu sempre fui vaidosa. Então, eu tento... Mas tu teve que te readaptar, né? Sim, algumas coisas sim. Brinco. Não, né? não tem como usar, né? Ficar assim o tempo todo com um monte de brinco, um monte de coisa, porque você não tem. perde, né? Exatamente. Começa a usar menos. Eu diminuí a quantidade de No brinco ambiente na de orelha. trabalho, quando souberam que você fazia jiu-jitsu, mudou? Olha, cuidado, que ela faz jiu-jitsu agora. Não, a gente ouve trabalha assim... mais só também, né? Eu trabalho com mulheres, né? Então, eu até incentivo as meninas do meu trabalho a virem, né? A participar também, porque é bem interessante para a mulher. Mas na família a gente ouve, né? De vez em quando, assim. Aí tem gente Nunca deu assim no pai, no Não, primo? tem umas trocas de soquinho, uma coisa de primo, assim. Metade da minha família tá aqui também, treinando. Então, de vez em quando, a gente tá numa reunião de família fazendo churrasco, a gente tá pensando em posição, vendo vídeo no YouTube, pensando em vender o sofá para comprar um tatame. Agora eles vão assistir o podcast, né? Sim, Da representante da família. Sim, é mais ou menos isso. Mas é uma coisa interessante, assim. Eu admiro... Um abraço pra família Brito aí. É, uma família enorme. Eu gosto eu sempre admirei essas famílias de lutadores. Eu sempre gostei. Então, eu acho muito interessante, né? E, assim, Essa cultura da família. É muito lindo. Eu acho lindo, né? Por isso que eu vou ter 8 filhos. Tem que começar logo, né? Mas já tem o primeiro. A gente já tá com o segundo no forno aí. Agora eu achei estranho, vou ter que começar logo, porque eu acho que ela quis dizer em relação à idade. Que não é isso. É porque são 8, né? Não, depois a gente adota. Verdade. Eu acho bonito, família grande, todos os meninos indo com kimono, sabe? Cada 10 alunos que entrar, eu vou fazer um filho. Olha aí, meta, viu? Meta. Vamos cobrar. Mas tá disso. Cuidado, vou entrando aos poucos, tá, pessoal? Manda um recado pra galera, principalmente o público feminino, da importância do Gil na vida da mulher. Eu acho que, se fosse para mandar algum recado, eu diria que esses medos, né, que a gente ouve, vou me machucar, ou então é uma academia de homens, né? Realmente, o ambiente é 90% de homens, né? É um ambiente relativamente masculino, né? Sim, no geral. Mas aqui é menos. Não é tão assim, não. 90% masculino tem muita mulher aqui. Eu não sei essa estatística, mas eu... É bem alto, né? É bem alto. Mas não chega a ser 90%, né? Eu acho que é um pouco menos. Cara, é porque até um outro ponto, desculpa até sair da pergunta, mas assim, muitas mulheres vieram treinar de manhã desde que tu entrou, né? Quantas tu acha que desistiu? Quantas tu viu desistir? Eu não sei. Agora... Pelo menos mais de 10, né? Sim. Então não é o problema que as mulheres não entrem, que não seja o ambiente, é justamente todos esses pontos que ela falou. Dói, machuca, não é tão fácil quanto pensou. Aí o discurso é o mesmo quando entra. Eu vou pegar a preta. Eu falo, olha, tu vai pegar a preta, não vai desistir. Eu falo, né, daquelas conversas ali depois do treino. Só que é difícil, é muito difícil. Não é para qualquer um. Não estou te falando que é homem ou mulher, não, é porque é difícil mesmo. No geral. Enfim, eu acho que... não sei se essa estatística... Estou exagerando um pouco, eu acho. Mas, realmente, é um ambiente, né, muito masculino. Mas, em nenhum momento, eu senti subjugada por ser mulher. Né? Muito pelo contrário, como eu falei. Então, eu não tive medo em relação a isso. Né? Os meninos sempre são muito receptivos. E muito cuidadosos até, diria. Né? Entre eles, não. Entre eles é um negócio
pega mais. Mas... E também não aliviam ao ponto de prejudicar meu aprendizado. Não é isso que eu estou dizendo. É aliviar no sentido de entender que eu tenho uma limitação, né? Tenho uma limitação, seja de técnica, seja de peso. Então, se for mulher e tem medo de vir por conta disso, não acontece isso aqui. Aqui não acontece isso. Então, sempre fui muito bem recebida, sempre tive bons professores, né? Isso parte é uma hierarquia, isso parte dos faixas pretas, né? Parte dos professores, da equipe, esse respeito, né? E não tem medo, pode vir, vem pro abraço, que é... Em uma palavra, o que é o jiu-jitsu para ti? Em uma palavra, pode ser 2, 3. Acho que é qualidade de vida. A Vita. Superação. Vou te dar 3 da Vita. Superação. Superação, fortaleza, né? E disciplina. Show de bola. Mestre, a gente vai passar o dia todo aqui. Então, vamos... É verdade. Papai bom é assim. Fale o que é a Vita, para quem ainda não conhece. Todo podcast a gente vai fazer questão de falar um pouquinho sobre o que é a Vita. E agradecer a todo mundo que participou, que vai se inscrever no canal, que vai deixar o like, que vai compartilhar. A gente vai estar fazendo esse trabalho agora uma vez por mês, pelo menos, e a gente conta com o apoio de vocês. Então... Hoje a gente pensa a Vita muito, muito além do que uma academia de luta. Eu acho que a nossa entrada você entra pelo jiu-jitsu. Você entra para melhorar a sua parte física, a saúde, né? Mas aqui dentro, o nosso objetivo maior é que você consiga alcançar um próximo passo na sua evolução pessoal. E não tem como você crescer, evoluir, sem pensar em todas as esferas da sua vida. Então, aqui a gente tenta te desenvolver fisicamente, tecnicamente, emocionalmente. Quando eu falo emocional, estou falando de confiança, estou falando de segurança, de tu se sentir mais feliz. Então, tem muita coisa aqui dentro para você, além de um rola, de um armlock. Isso é só o começo, pensa, é só o começo, mas é um desafio. As pessoas que não treinam, alguma atividade física que as desafiem, pode ter certeza, você vai emagrecer um pouquinho, você vai se sentir ali legal, mas você não vai se transformar enquanto você não passar pelo deserto. Então, para de fugir do desafio. Não estou falando para você treinar o jiu-jitsu. Treine algo que te desafie pra caramba, porque é aí que você vai encontrar outro nível, outro degrau. Você vai parar de brincar no mesmo degrau, de parar ali naquele ponto. Você vai começar a jogar o jogo de gente grande. Sabe as pessoas que a gente admira por aí? Vai lá perguntar para ela se ela passou por algum deserto. Ela vai falar, passei vários. Exatamente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o telefone de contato da Vita, um espaço maravilhoso, sensacional. Pensou em jiu-jitsu? Lembra da Vita, defesa pessoal, Vita, família, Vita, aqui. Deu para perceber que é um espaço que você vai ser super acolhido. Vou deixar a rede social também aqui. E agradecer a Thalys pelo bate-papo maravilhoso. Jiu-jitsu é para mulher? Sim, com certeza. Então, mestre, sim. Muito obrigado, Eric. Os. Valeu, Thalissa. Foi Obrigada, excelente. mestre. Obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Valeu, galera. Os.